Diferentemente dos filipenses, que haviam sido evangelizados por Paulo, Paulo havia fundado a igreja de Filipos, os colossenses nunca tiveram um contato pessoal com o apóstolo. Ainda assim, o apóstolo Paulo dizia que sempre agradecia a Deus e orava por eles. Com relação aos colossenses, quais eram os motivos de agradecimento do apóstolo Paulo? Vamos ver o início da carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 8. Primeiro verso 2, a saudação introdutória típica de Paulo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, vosso Pai. Graça e paz. Eu também desejo, irmãos, a cada um de nós, a cada um de vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Mas vamos ver agora, então, a carta. Damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Veja, ele agradecia, dava graças a Deus pela igreja de Colossos, aos quais ele não conhecia pessoalmente. Desde que ouvimos da vossa fé. Veja, ele tinha informações da igreja de Colossos. Qual era da fé? A fé em Cristo Jesus, o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus. Havia três coisas fundamentais pelas quais o apóstolo Paulo agradecia sobre os irmãos de Colossos. Fé em Jesus Cristo, o amor fraternal e a esperança que está preservada no céu, na qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Eles haviam ouvido isso na pregação da verdade, na pregação do Evangelho. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo. E assim recebemos a esperança do céu. Pedro descreveu essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Belíssimo verso de 1 Pedro 1, verso 4. Lá diz que a fé, a esperança, não murcha. Ela é imperecível, ela é inestimável, ela é incorruptível, ela é imarcessível, ela nunca perde o seu valor. O amor de Deus por nós produz a fé, e a fé, a esperança da vida eterna, uma esperança que não murcha, uma esperança que é interminável, incorruptível. Mas como é que veio então essa esperança para o povo de Colossos? Veio através de vós, como também de todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Eles haviam ouvido sobre a verdade. Isso quer dizer, tinha sido pregado a eles sobre a verdade. Não foi o apóstolo Paulo, mas foram alguns que já tinham sido convertidos pela pregação do apóstolo Paulo e agora estavam pregando a outros, como no caso de Colossos, e fundando outra igreja. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Quem era agora era o missionário. Era o missionário Epáfras, o fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ele havia pregado e ele trazia notícias do apóstolo Paulo sobre a igreja de Colossos, no qual Paulo também agora se alegrava, mesmo sem ter conhecido pessoalmente os membros da igreja de Colossos. Paulo também destacou que o evangelho é verdadeiro, porque se baseia na palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A palavra da verdade é a Bíblia Sagrada. O apóstolo utilizou essa expressão em outras ocasiões para se referir à palavra inspirada de Deus. Diferentemente da palavra humana, a palavra de Deus atua eficazmente naqueles que nele creiam e sempre realiza a vontade divina. Assim, quando o evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes, que então são capacitados a responder. O evangelho produz frutos, porque é a palavra da vida. Qual era o papel dos missionários? Qual é o papel dos missionários hoje? Pregar o evangelho das boas novas. Pregar o evangelho, as boas novas da salvação no Senhor Jesus.
Por mais impressionante talvez seja a rápida expansão do Evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo disse que o Evangelho havia se espalhado em todo o mundo. No mesmo capítulo, ele afirmou que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O amplo sistema de estradas romanas facilitou a comunicação e o transporte, permitindo que as cartas de Paulo fossem enviadas de forma eficaz. No entanto, é o poder de Deus atuando por meio da palavra que dá vida espiritual às pessoas, tornando-as novas criaturas em Cristo. Nós vimos ali, irmãos, Colossenses 1,5 diz assim: por causa da esperança que vos está preservada no céu. O que é, irmãos, essa esperança que está preservada no céu? Que era uma esperança concreta para os colossenses. O que é para nós, que vivemos agora 2000 anos depois dos colossenses? O que é essa esperança? O que é essa esperança? A esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança, irmãos, tem que ser 2000 anos mais concreta do que era na época dos colossenses. Faz 2000 anos que o apóstolo Paulo pregou dessa forma. Faz 2000 anos que o apóstolo Paulo escreveu, quase 2000 anos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Colossos. E essa carta está para nós hoje. O que é essa esperança que está reservada no céu? Que Deus nos abençoe, cada um de nós tem essa esperança cada dia mais concreta. A esperança da nova terra, a esperança da vida eterna, a esperança de estar eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com Deus o Pai. A esperança de viver para sempre, para poder agradecer ao Senhor Deus por tudo que Ele nos fez e faz.